Bom dia a todos. Lembrando que o nosso centro permanece fechado e a gente está realizando as palestras online. Certamente que todos nós temos no nosso interior a nossa vontade de estudo, de aprendizagem, e que é importante, então, nesse momento, direcionarmos o nosso pensamento a esse aprendizado e a esse estudo. Então, pedimos a Jesus que abençoe a palestra de hoje e pedimos a permissão aos benfeitores espirituais da casa e, acima de tudo, a Deus, para darmos início à palestra de hoje com o nosso palestrante, amigo, companheiro, irmão, Gustavo Costa. Bom dia, bom dia. Que Jesus seja o elo de conexão das nossas mentes, seja qual for o momento que formos assistir essa palestra. E para iniciar a nossa palestra, eu vou recorrer ao Evangelho de Marcos, quando no capítulo 5, versículos 1 a 20, ele narra uma passagem muito interessante de Jesus. Jesus já era conhecido naquela época, ele já havia escolhido aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 homens que iam segui-lo mais de perto, e ele acabava de cruzar o lago de Genezaré, que de tão grande era chamado de Mar da Galileia. Numa passagem também bastante conhecida, quando pescadores, porque aqueles homens eram pescadores, caem de medo durante uma tormenta no mar com Jesus, e Jesus dormia tranquilamente no barco. Mas eu não vou contar essa passagem aqui hoje, né? Essa é uma outra oportunidade, mas é só para dizer que Jesus acabava de acalmar os apóstolos, acalmar aquele movimento do barco no mar, e chegavam ao outro lado do lago. E ele chegou num território que era o território dos Gerazenos. Era um povo que assim era conhecido, como Gerazenos. Logo que ele chega nesse território, um rapaz que era filho de uma daquelas famílias que morava ali, vem correndo em sua direção. Esse rapaz, ele estava praticamente nu, com as roupas bem rasgadas, com um aspecto muito sujo, porque ele há alguns anos vivia em profundo estado de perturbação. Ele vivia entre os túmulos e entre as tumbas do cemitério daquela localidade. Ele ali vivia e todas as vezes que os homens da cidade se reuniam, e precisavam ser muitos homens para segurá-lo, porque ele tinha uma força muito grande, e o amarravam, ele, mais hora, menos hora, ele conseguia se desfazer daquelas amarras e voltava a ficar nos túmulos e escavar aqueles túmulos de maneira bastante assustadora, inclusive, para os moradores daquela cidade. Mas esse homem corre na direção de Jesus e, quando o vê, se prostra diante dele e diz assim: o que há entre mim e ti, ó Jesus, Filho do Altíssimo? Por Deus te conjuro que não me atormentes. Jesus olha então para aquele homem, percebendo a influência espiritual que ele como ele estava envolvido por uma grande influência espiritual, fala para aquele espírito: espírito, sai desse homem. Como te chamas? E o espírito responde: me chamo Legião, porque não sou um, somos muitos. E aqueles espíritos, então, aquele grupo de espíritos que atormentavam o rapaz há anos, pedem a Jesus que eles possam ir para aquele grupo de porcos, né? Aquele povo dos Gerazenos, ele tinha uma criação bastante grande de porcos para alimentá-los, provavelmente algo acima de 1000 porcos.
E como Jesus não se opõe, nada fala a esses espíritos deixam o rapaz e vão em direção aos animais. E os animais, como muitas das vezes percebem os espíritos de maneira muito mais clara do que nós, se assustam com a chegada daqueles espíritos, arrebentam o pequeno cercado onde estavam e se precipitam no mar, vindo a morrer todos eles. O grito dos porcos chama a atenção dos moradores da cidade, de tal forma que todos correm na direção do pequeno cercado. Lá chegando, eles veem Jesus e veem o rapaz. Aquele rapaz que há anos vivia atormentado, vestido, conversando normalmente com os apóstolos de Jesus e com Jesus. Mas eles percebem também que os porcos haviam se atirado no mar e estavam descendo a correnteza e que iam morrer. Eles olham então para Jesus e falam: você não é bem-vindo aqui. Por favor, vá embora. Viram então as costas e saem dali para voltar às suas vidas, esperando que Jesus fosse embora. Jesus se vira para ir embora e o jovem fala: mestre, por favor, me deixa ir contigo. E Jesus diz para ele: não, vai para a tua casa, vai para junto dos teus e mostra para todos eles como que o Senhor se compadeceu de ti. Conta para eles tudo que Deus fez por ti. Eu escolhi essa passagem, que está lá no Evangelho de Marcos, mas Lucas também narra isso, assim como Mateus em seu Evangelho também narra. Mas eu escolhi essa passagem porque o tema da nossa noite, o tema da nossa manhã, de reflexões, vem do livro dos Médiuns, capítulo 23, intitulado Da Obsessão. Ou seja, a influência que os espíritos podem fazer sobre uma pessoa. E para que a gente possa falar de obsessão, a gente primeiro precisa voltar e refletir um pouquinho sobre o tema mediunidade. É importante a gente entender que mediunidade, ou seja, comunicação entre mortos e vivos, entre encarnados e desencarnados, não é um privilégio, nem muito menos uma invenção da doutrina espírita. Desde que há homem na terra, há comunicação entre vivos e mortos. Moisés, o povo que ele conduziu durante tanto tempo no deserto, tem provas inúmeras desse tipo de comunicação, tanto é que ele a proíbe. O povo egípcio, no livro Atos dos Apóstolos, existem inúmeras passagens que relatam a comunicação entre os desencarnados e os encarnados. O povo egípcio, como eu também disse, em diversas pinturas nas paredes, dão a entender que inclusive aplicavam passes nas pessoas. O tema mediunidade não é um tema ligado exclusivamente ou criado pela doutrina espírita. Ele independe de tempo e independe de religião, a comunicação entre os mortos e os vivos. O que a doutrina espírita fez foi dar um entendimento a esse fenômeno. E mais do que isso, ensinar uma forma segura e produtiva de usar a mediunidade. Mas o tema mediunidade, o assunto comunicação entre mortos e vivos, ele sempre existiu. Por isso que é importante a gente separar fenômeno mediúnico de espiritismo. São diferentes. Conquanto o fenômeno mediúnico foi o gerador da doutrina espírita, um fenômeno mediúnico por si só não pode ser caracterizado como um fenômeno espírita. Bom, feito essa introdução, provavelmente muitos de vocês que nos escutam, ao chegarem por uma casa espírita pelas primeiras vezes, devem ter ouvido aquela frase: todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Você é um médium. Me lembro de alguns amigos, alguns companheiros, ao ouvirem essas frases, às vezes ficarem meio assustados. Como assim eu sou médium? Como assim? Ninguém nunca me disse isso, eu nunca vi espírito. Como que todos podem ser médiuns? Essa afirmação que muitos companheiros espíritas fazem, ela vem também do Livro dos Médiuns.
No Livro dos Médiuns, item 159, os espíritos escrevem assim para Kardec: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, nenhum privilégio. Vamos tentar entender essa passagem. Ele diz assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Primeiro parêntese que a gente tem que fazer aqui é com relação à palavra sente. Quando ele fala assim, todo aquele que sente, a palavra sentir aqui não está no sentido, ficou engraçado, né? Sentir no sentido. Não está com o significado de perceber. Quando ele fala assim, todo aquele que sente, ele não está querendo dizer todo aquele que percebe. Ele está querendo dizer o seguinte, todo aquele que sofre a ação. Então, isso é importante a gente perceber aqui. A palavra sentir aqui está no sentido de sofrer a ação. Então, todo aquele que sofre a ação de um espírito, num grau qualquer, é por esse fato médium. Aí ele continua. Essa faculdade é inerente ao homem. Quando ele faz essa afirmação, ele está dizendo que todos os homens, todos os seres humanos encarnados da Terra, podem sofrer a influência de um espírito, ou podem sofrer a ação de um espírito. Não constitui, portanto, nenhum privilégio. Ou seja, a comunicação entre o encarnado e o desencarnado não é privilégio de ninguém. Aqueles que têm isso de forma mais acentuada não são únicos e exclusivos. E todos nós podemos, num grau qualquer, às vezes esse grau qualquer é extremamente sutil, sofrer essa ação. Mas podemos. Aí ele continua ainda no mesmo item 159. Todavia, usualmente, assim só se qualificam, ou seja, usualmente só se chamam de médiuns, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então ele começa a dizer agora o seguinte, tudo bem, todo mundo é médium, porém, em alguns, ou numa grande parte, essa ação dos espíritos ela é muito sutil, de tal forma que a pessoa não percebe. Só chamamos de médium, ele fala aqui, ou usualmente, melhor dizendo, se chama de médium, aqueles em que essa ação é mais intensa. Daqui que surge o termo mediunidade ostensiva, ou médium ostensivo. Ou seja, para separar o fato de que todos somos médiums, mas que alguns possuem, sofrem uma ação de maneira mais ostensiva. E aí ele continua. E essa ação gera efeitos mais patentes. Que efeitos são esses? A visão, né? A pessoa que consegue ver um espírito, a audição, a pessoa que escuta um espírito, a psicografia, ou seja, a pessoa que consegue permitir que um espírito escreva através de sua mão, a psicofonia, a pessoa que consegue permitir que o espírito fale através de sua voz, e outros tipos. Mas, enfim, usamos o termo médium, é o que ele está falando aqui, e mais corriqueiramente médium ostensivo, para esses aonde esses efeitos patentes, aonde o efeito da ação é patente, é mais claro. E aí ele traz uma outra informação muito importante, que ele diz assim, essa intensidade depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que está no corpo físico daquele que é médium ostensivo essa característica. Portanto, aquele que é médium ostensivo tem no seu corpo físico algo diferente daquele que não é médium ostensivo. Então, eu, por exemplo, não sou médium ostensivo. Considerando numa hipótese que o meu amigo Alexandre seja um médium ostensivo, no corpo dele há algo diferente do meu, que permite essa manifestação ostensiva dos espíritos através dele. Existem diversos estudos, em universidades inclusive,
A USP, em São Paulo, tem cursos de mestrado e doutorado que aprofundam esse tema, que estudam a doutrina espírita e que estudam a mediunidade. Mas isso também é assunto para um outro momento. Portanto, é aqui e é nesse sentido que os espíritos falam para Kardec que todos somos médiuns, porque todos podemos sofrer a influência. Mais adiante, e para ampliar um pouquinho esse entendimento, no Livro dos Espíritos, questão 457A, os espíritos escrevem assim para Kardec. Porque veja, ok, somos todos médiuns, todos podemos sofrer a ação de um espírito, tá certo? Isso é o Livro dos Médiuns 159. Alguns percebem porque o efeito dessa ação é muito patente, mas a grande maioria não percebe porque é muito sutil. Aí na questão 457A, no Livro dos Espíritos, eles respondem assim uma pergunta de Kardec. Quando vos julgardes mais ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos. Então ele ali já dá um esclarecimento. Olha, o plano espiritual, como de um modo geral as pessoas falam, existem sim as colônias espirituais destacadas e afastadas um pouco da crosta terrestre, mas existe também uma quantidade muito grande de espíritos que estão aqui, na crosta terrestre, andando conosco. Por isso que ele afirma, quando vos julgardes mais ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos. E aí na 459 também, no Livro dos Espíritos, eles aprofundam um pouquinho mais e dizem assim, os espíritos influem a tal ponto no seu pensamento que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí, se a gente já ouviu essa questão, a gente pode ficar preocupado, dizer assim, peraí, está dizendo então que os espíritos influem tanto no meu pensamento que de ordinário, ou seja, que de regra geral, na grande maioria dos casos, eles dirigem o meu pensamento? É isso que eles estão dizendo aqui. E aí na 460 ele completa essa informação dizendo assim, no conjunto dos pensamentos que vos ocorrem, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. E aí, ou seja, ele fecha, né, nessa sequência aqui que eu trouxe, com uma informação fortíssima, dizendo o seguinte, no teu pensamento, Gustavo, está sempre misturado os teus, ou seja, aqueles pensamentos que são gerados por você, mas também tem sempre ali o pensamento gerado pelos espíritos que estão próximos de você e com os quais você sintoniza. Ora, se a gente considerar que o pensamento é a manifestação da vontade que nos faz discernir e, portanto, agir, ou seja, se a gente considerar que o pensamento está na base da minha ação, então a gente pode se perguntar se a gente não é fantoche na mão dos espíritos. Porque se os pensamentos estão sempre aqui misturados, se eles influenciam em nós, a tal ponto que de ordinário nos dirigem. E se o pensamento é a base para a minha ação, é válido eu me questionar se eu não sou um fantoche na mão dos espíritos. E também me questionar o seguinte, como que eu faço para identificar essa influenciação? É possível identificar essa influência? Até o final da nossa reflexão, eu vou responder essas duas questões, mas para ninguém ficar muito ansioso em chegar lá, eu posso afirmar para vocês, de acordo com as informações da doutrina espírita, que nós não estamos como fantoche na mão dos espíritos. Isto é um fato que a doutrina espírita nos esclarece. A doutrina espírita nos esclarece que na relação entre mortos e vivos, entre encarnados e desencarnados, existem leis psicológicas de afinidade que explicam esse grau de influência. E esclarecem ainda que a vontade é determinante. Ou seja, a gente pode afirmar que desencarnado nenhum invade a mente de um encarnado sem que este o permita, sem que este autorize. Espírito nenhum
invade meus pensamentos, influencia os meus pensamentos sem que eu o permita, sem que eu autorize. Bom, então, questão resolvida, porque eu não vou autorizar nunca. Mas aí, mais adiante, eles esclarecem que essa autorização ela pode se dar de forma consciente ou de forma inconsciente. Ou seja, eu posso inconscientemente buscar ou sintonizar com espíritos e estar sob a influência deles, sem nem mesmo perceber. E posso fazer isso de maneira consciente. Um exemplo de uma maneira consciente, aí a gente não chama de influência, né? A gente chama de intuição dos bons espíritos. Quando, por exemplo, eu me coloco num estado de oração e começo a pedir ao meu espírito protetor, por exemplo, que me auxilie, que me ilumine as ideias, que me acalme o coração nesse momento que a gente vive, por exemplo. Eu estou conscientemente buscando a intuição, conscientemente pedindo ao meu espírito protetor que me intua bons pensamentos, que me intua uma boa forma de agir. E a forma inconsciente, como que ela se dá? Os espíritos esclarecem para nós que os nossos hábitos mentais e, consequentemente, as nossas atitudes e as nossas escolhas determinam as nossas companhias espirituais. Lembra aquela questão que eu li agora há pouco, quando ele disse assim, que quando a gente se acha muito sozinho, tem sempre um monte de espírito junto conosco, ali em volta? Pois é. Esses espíritos que estão em volta, eles são determinados, ou eles são atraídos num processo de sintonia mental, de acordo com os hábitos mentais que eu nutro, de acordo com as minhas atitudes, de acordo com as minhas escolhas. Toda atividade que nós fazemos tem por trás um pensamento. Mesmo quando eu digo assim, agir sem pensar, lá no fundo, na base daquela sua ação repetida, tem uma crença, tem um pensamento. Portanto, a gente está pensando o tempo inteiro. E é nesse sentido que muitas das vezes eu sintonizo com grupos de espíritos. E é nesse sentido que eu formo a minha companhia espiritual, como às vezes a gente escuta. Eu formo a minha companhia espiritual pelos hábitos mentais que eu nutro e pelas escolhas que eu faço. Em média, um ser humano ele tem por dia 60 mil pensamentos. Isso dá, em média, 2.500 pensamentos por hora ou 42 pensamentos por minuto. Alguém já parou para perceber ou para pensar quais são os seus pensamentos? Já parou para pensar o seguinte, o que move a minha mente? Quais são os fatores externos que estimulam eu ir com a minha mente navegando nessa direção ou naquela direção? Quando eu comecei a trabalhar nessa casa aqui, eu frequentar essa casa em 1990. E uma das primeiras tarefas que eu tive aqui foi colaborar na evangelização de jovens, aqui do Leblon, né? E aí, numa das atividades com ele, quando a gente estava falando de influência dos espíritos, um tema como esse, terminou o estudo, eu virei para eles e falei assim, vai todo mundo para casa, quando vocês chegarem em casa, vocês vão pegar uma folha de papel, vão pegar um lápis, vão marcar no relógio 5 minutos, pode deixar a televisão ligada, pode deixar o rádio ligado, pode deixar o que você quiser, fazendo no meio da tua casa lá, no meio do jantar lá com teu pai, com a tua mãe, vai pegar e para cada vez que você mudar de pensamento, você vai fazer um risquinho, durante 5 minutos. No final você vai contar quantos risquinhos tiver, e aí a gente vai fazer uma conta aqui na semana que vem de como que o seu pensamento muda dia a dia ou momento a momento. Passado uma semana, teve aquele percentual que esqueceu e não fez, óbvio, sempre tem. Teve um percentual muito interessante que disse que no meio da atividade, eles pararam e se perguntaram o que eles estavam contando e o que eles estavam fazendo com aquele lápis e o papel na mão. Ou seja, eles começaram a marcar e
se esqueceram do que estavam fazendo. Mas teve uma outra parte que conseguiu perceber uma coisa muito interessante. Eles estavam assistindo um jornal na televisão, um deles estava ouvindo música no rádio, e eles perceberam que, de acordo com a música, o pensamento que vinha era um pensamento mais animado, mais esperançoso, mais triste, mais infeliz, mais sofrido. E de forma semelhante a outra pessoa que observou isso de acordo com as notícias que ela ouvia no telejornal. Olha que informação interessante essa. Ou seja, eles conseguiram perceber as fontes externas, e eu não estou falando de espírito. A gente tem muito medo de espírito, né? Não estou falando de espírito, estou falando de televisão e rádio. E nem estou dizendo para a gente desligar a televisão e rádio. Tá? Mas eles estavam falando que essas fontes externas, eles perceberam que essas fontes externas induziam estados mentais neles. No caso da música, foi uma menina, e era muito engraçado, porque década de 90, né, tinha aquele negócio lá do Axé Music, ou um pouco antes desse negócio, e aí ela brincava, porque ela começou ouvindo uma cantora lá de axé, e ela estava animadona, e aí os pensamentos eram só pensamentos bons, e aí depois entrou uma música triste, de sofrimento de um casal que tinha terminado, e aí ela começou a sentir saudade do namorado, que ela não via há muito tempo. E ela foi descrevendo o quanto que a influência externa guiava a mente dela. Ora, quando os espíritos mostram que os hábitos são a base para as nossas escolhas, quando eles esclarecem que eu sintonizo com aqueles espíritos que têm o mesmo estado e hábito mental que eu tenho, a pergunta fundamental é identificar quais são meus hábitos mentais. Porque se eu conseguir observar os meus hábitos mentais, eu vou conseguir perceber quem são os espíritos que se aproximam de mim. E nessa época de confinamento que a gente se encontra, é uma época ótima para a gente perceber isso. Hoje de manhã, olhando notícias de jornal, os gestores dessas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, disseram que no período de confinamento no mundo que está havendo, ou pelo menos na grande parte dos países do mundo, o acesso às redes sociais triplicou. Eles medem isso pela quantidade de like que as pessoas dão, né? E eu medi isso pelo meu celular. O meu celular, toda semana, ele me diz assim, todo final de semana, não sei se é domingo ou segunda, ele fala, essa semana você ficou conectado no seu celular tanto tempo. Como eu trabalho, e o meu trabalho eu estou sempre acessando o WhatsApp para me comunicar com os colegas, os e-mails e coisa e tal, minha média semanal era de 3 horas. No período de confinamento, a minha média subiu para 8 horas. 8 horas semanais com o celular. E aí você consegue, no meu caso, ver lá quais são os aplicativos que eu fiquei mais tempo. Não dá nem para dar desculpa de que eu estava no meio do trabalho, porque não estava. Então, nesse período de confinamento, é muito simples. Vê onde é que estão indo os teus likes. Vê o que você está curtindo. Quem são aqueles que você gosta mais, você se diverte mais vendo. Isso vai te dar um pouco a ideia dos teus hábitos mentais. Você vai curtir aquilo que você sintoniza. Não é verdade? Procura observar como é a sua atitude nos grupos de WhatsApp. No grupo de WhatsApp também é ótimo para você identificar seus hábitos mentais. Você é aquele que fica só observando, não fala nada, mas por dentro, interna, está se revoltando, achando graça desse ou daquele comentário. Isso vai demonstrar um hábito mental. Você é daquele que entra no grupo só para criar polêmica, só para gerar uma discussão. Você é aquele que entra no grupo para botar fogo no grupo mesmo. Ou não, você entra lá para promover ideias. Você é aquele que entra no grupo para tentar acalmar o clima quando as pessoas começam a discutir. Nesse período que mais a gente tem as pessoas discutindo no WhatsApp, nas redes sociais. Isso vai mostrar bastante para você quais são os seus hábitos mentais e, consequentemente, com quem você sintoniza.
Feito essa introdução toda, a gente pode falar de obsessão. Obsessão, se a gente for no dicionário, é ideia fixa. E Kardec, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, aonde a gente se baseou para fazer a reflexão dessa manhã, ele dá uma série de características para a gente identificar uma ideia fixa. E eu trouxe algumas aqui. Primeiro, uma ideia obsessiva, ou uma ideia fixa, ou uma obsessão, ela não aceita crítica, nem ideias ao contrário. Então, um primeiro parâmetro para eu perceber se eu tenho ideias obsessivas é primeiro identificar se eu tenho uma ideia fixa, ou seja, se eu passo o dia pensando só numa coisa. Eu tenho um irmão bem mais velho, está também de quarentena, ele já está aposentado, mas ele mais ainda tem que ficar de quarentena, né? Aí outro dia eu liguei para ele, porque agora a gente fica se falando por vídeo, né? E aí a gente começou a conversar. E aí porque no meio da conversa, virei e falei para ele, poxa, você viu o número de pessoas contaminadas no país tal? Ele de pronto me deu o número. Eu falei, caramba, você viu, né? Ele falou, vi, e no país tal tem assim, no país tal tem assado, no país tal tem tanto, no país tal tem tanto. E ele saiu me dando os números todos, de todos os países. Eu falei, cara, tu decorou isso tudo? Ele falou, não, estou assistindo tudo. Aí chega no mesmo vídeo a esposa dele e diz assim, Gustavo, seu irmão, da hora que acorda, da hora que vai dormir, está vendo noticiário sobre o coronavírus. Ele não faz outra coisa, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Almoçando, ele está lendo no celular. Jantando, ele está lendo no celular. E quando acaba, ele está vendo na televisão. Isso é uma ideia fixa. Eu ainda disse para ele assim, pô, meu irmão, peraí, vou te mandar um livro. Não, eu preciso ficar muito bem informado sobre isso. Ele não consegue pensar em outra coisa. Isso é uma ideia fixa, mas essa não é a única característica. Então, ideia que não aceita crítica, que não aceita ideias ao contrário, que não há possibilidade de debate. A pessoa entende que é A e por mais que você queira dizer outra coisa, é A e só vai entender daquela forma. Afasta ou agride aqueles que pensam de forma diferente. E muitas das vezes essa agressão e esse afastamento está ligado a informações tendo por base realidades fictícias. No nosso mundo real, fake news. Então, quando a gente fala de ideia fixa ou de obsessão, eu estou falando de algo muito mais amplo até do que uma relação, obviamente, encarnado-desencarnado. Eu estou falando de algo que muitas das vezes nós mesmos geramos para nós mesmos. Quando temos ideias fixas, quando entendemos que só uma forma é possível, quando não aceitamos de maneira nenhuma uma visão contrária, quando criamos ideias fantasiosas, quando agredimos ou afastamos aqueles que tentam ponderar em contrário. Quando a gente vai agora para a relação encarnados e desencarnados, o que os espíritos esclarecem para nós é que a influência de um espírito pode se dar na seguinte lógica: encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado e encarnado para desencarnado. Ou seja, eu posso ter uma influência fortíssima sobre o Alexandre, somos dois encarnados. Eu posso, com a minha ideia fixa, estimular ele a desenvolver uma ideia fixa. De que forma? A retroalimentação. Vocês já viram duas pessoas que estão sofrendo quando se encontram? Uma começa a falar do sofrimento, aí a outra começa a dizer, não, mas o meu problema é maior que o seu, você não sabe como. E aí começa, e outra fala, mas isso aconteceu com você? Comigo aconteceu muito pior. E eles vão se retroalimentando. E no final, o nível de sofrimento que estava aqui de cada um já está aqui em cima. Porque eles se somam. De maneira semelhante, em casos obviamente específicos, pode acontecer isso na relação encarnado e desencarnado. Quando o encarnado, em algum momento, sintoniza com esse tipo de ideias fixas ou monoideias, espíritos com esse mesmo tipo de fixação se somam a ele
e vão aumentando, potencializando esse sentimento. Aí a gente pode perguntar assim, bom, Gustavo, mas num quadro desse, se eu começar a me perceber com uma ideia muito fixa e, portanto, as companhias espirituais que vão estar comigo são companhias espirituais que coadunam, que pensam, que estimulam esse tipo de ideia fixa, como faço para cuidar disso? A primeira coisa é o que está na base da doutrina espírita, que é o autoconhecimento. A doutrina espírita, ela nos estimula a nos conhecermos. Só se eu passar a conhecer os meus pensamentos, só quando eu passar a conhecer quais são os fatores externos que me estimulam a agir dessa ou daquela forma, eu vou poder trabalhar os meus hábitos mentais. Se eu não conheço os meus hábitos mentais, eu não consigo mudá-los. A gente só muda aquilo que a gente conhece. Se eu não conheço os meus hábitos mentais, eu não mudo. Portanto, nesse momento de coronavírus, nesse momento de confinamento, é um momento muito propício para que eu observe a mim mesmo, para que eu observe os meus padrões mentais, para que eu observe que tipo de sintonia e companhia espiritual eu puxo para mim. Para que eu observe e responda o seguinte, será que eu crio dificuldade para que meu espírito protetor chegue perto de mim para me dar boas intuições? Porque, a depender do meu padrão mental, eu vou criar dificuldade para que ele chegue. Ele vai continuar tentando até a hora que eu vou abrir um espaço para ele. E aí, como alterar, né, esse estado mental? Bom, na doutrina espírita só há um caminho de alterar o estado mental. E nesse momento de confinamento, nesse momento em que os embates do nosso país, às vezes nos nossos grupos familiares, são tão fortes e muitas das vezes tão obsessivos, aonde não há possibilidade de ventilar uma reflexão, só tem uma forma da gente lidar com isso, que é através do amor e da materialização desse amor na ótica da doutrina espírita, que é a caridade, o desenvolvimento do sentimento de caridade para com o outro. Usar ferramentas como a água lá do Chico, né, que Emmanuel em determinado momento fala para ele, quando você não tiver algo bom para dizer para uma pessoa, coloca a água na boca e vai deixando ela ali, até aquela vontade passar. Quando você não tiver algo bom para escrever no WhatsApp para uma pessoa, bate palma, escreve uma carta, mas não toca no celular, não escreve no WhatsApp. Pega uma criança no colo, porque você não pode soltar. Ocupe a sua mente nesse momento de confinamento e use esse momento de confinamento para buscar para vocês, para buscar para cada um de nós, hábitos mentais mais saudáveis, para buscar uma conexão com os nossos espíritos protetores, com os nossos espíritos benfeitores, rogando que eles nos intuam, porque o espírito benfeitor, o espírito protetor, ele não vai nos influenciar, ele vai nos intuir, ele vai nos estimular, nos deixando a liberdade de fazer a nossa escolha, mas ele vai nos intuir. Nesse período de coronavírus, eu estou aproveitando para ler diversos livros, né, e ver alguns filmes. E aí, nesse momento agora, o que eu estou mais lendo é Paulo, de quem eu sou absolutamente fã, incondicional. E tem uma passagem no final da vida de Paulo que é muito interessante. Ele está preso em Roma, acusado por Nero de ser o mandante do incêndio de Roma, e ele já está com a sua pena capital determinada, ele vai morrer por decapitação, vai ser decapitado. Quando os seguidores mais próximos daquele movimento cristão que surgia sabem disso, alguns deles se revoltam, pegam em arma e vão até a prisão onde Paulo estava preso. Eles matam 2 guardas, chegam até Paulo, abrem a porta da grade onde ele estava e falam: Paulo, vamos, viemos te libertar. Paulo olha e vê aquela faca suja de sangue, senta dentro da cela e diz para ele: olha, vocês não entenderam nada da mensagem de Jesus.
vocês não entenderam nada da mensagem de Jesus. Porque o amor é o único caminho. O amor é o único caminho. Então, nesse momento de reflexão sobre ideias fixas, sobre ideias obsessivas, sobre a influência dos espíritos, que não nos esqueçamos que a melhor forma de lidar com qualquer situação é cultivarmos em nosso coração o amor. Porque o amor é o único caminho. Que a paz de Jesus abençoe a todos nós. Sim, obrigado, Gustavo, pelas suas reflexões, pelo seu estudo. Pedimos, Jesus, que abençoe a todos os que nos assistem pela internet. Pedimos a Ti, abençoe todos aqueles desencarnados que aqui foram trazidos pelos benfeitores espirituais. E Te pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que nos intua a nossa vontade em sermos os Seus apóstolos do século XXI. Pedimos a permissão de Deus, de Jesus, dos benfeitores da casa, para encerrarmos a palestra de hoje. Fique conosco, Senhor, assim seja.